foi pedido que, né, o Senhor que falássemos sobre o capítulo 4 do Evangelho. O capítulo 4 é bastante extenso, mas começa inicialmente uma conversa de Jesus, e ali esses textos vão estar em Mateus e em Marcos, primeiro, que é quando Jesus pergunta: o que eles aí dizem quem eu sou, ou o que eu sou? E eles respondem, né? Os apóstolos respondem que eles acham que o Senhor é Elias, ou é João Batista, ou é Jeremias, ou um profeta qualquer. Aí, na continuação, nós temos em Marcos e em Lucas, que agora ele pergunta para os apóstolos, né? E pergunta assim: e vocês? O que vocês acham o que eu sou? E vem a inspiração para Pedro, e Pedro diz assim: você é o Filho de Deus. E Jesus disse assim: foi o meu Pai que está nos céus que te inspirou, né? Que te disse isso. E ainda em Lucas e Mateus, nós temos o Herodes. O Herodes está numa preocupação. É o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Ele está numa preocupação enorme. Primeiro, porque na festa de aniversário dele, sabe o que ele fez? A enteada dele dançou e dançou maravilhosamente bem. Ele ficou tão empolgado que ele disse assim: pede o que você quiser que eu lhe darei. Eu juro, falou para o pessoal que estava na festa, eu juro que darei. Ela, instruída pela mãe, que eles odiavam João Batista, porque João Batista falava em público os podres, tanto do Herodes quanto da rainha, né, a mulher dele. E o que a moça fez? Pediu a cabeça de João Batista. Ele mandou que os caras fossem lá e degolassem João Batista, e a cabeça veio numa bandeja. Bom, matou o João Batista. E com essas conversas que saíram, de que, o João Batista ressuscitou. Olha bem a palavra, não é reencarnou, é ressuscitou. O João Batista ressuscitou, Elias ressuscitou, não sei o que lá, o Herodes já começou a ficar preocupado. Mas o que ele queria mesmo era conhecer Jesus. Então, está em Lucas e Mateus isso daí. Depois nós temos o terceiro item, que está no Evangelho, em Marcos e João, que os discípulos interrogam Jesus. Aliás, João não, João é Nicodemos. Que os discípulos interrogam Jesus. Uai, não está aí, na Torá, a coisa, que Elias ia chegar? E aí? E Jesus fala assim: Elias teria que vir para consertar tudo, colocar tudo no lugar. Só que Elias já veio. E o povo não o conheceu. Mas Elias já veio. Aí os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, os 3 primeiros itens é sobre isso daí. Aí, depois dessa interrogação, né, o que acontece? Vamos falar de ressurreição e reencarnação. Por que a palavra ressurreição? É o seguinte: a reencarnação ela já fazia parte dos dogmas judaicos, mas não era com esse nome, era com o nome de ressurreição. Só existia uma facção de judeus que não aceitava nada disso, eram os saduceus. Os saduceus eram uma seita judia que foi formada em 248 a.C. E quem fundou essa seita foi Sadoc. Essa seita, ela não acreditava na imortalidade da alma e também em ressurreição. Ela não acreditava nem numa coisa e nem na outra. E também não acreditava em anjos bons e nem em anjos maus. Não, mas só
eles serviam a Deus, eles aceitavam a existência de Deus e serviam a Deus, mas olha bem que interessante, tendo em vista apenas recompensas temporais, porque achava que morreu, tchau e benção, acabou, não tinha mais nada. Então serviam a Deus, aceitavam a existência de Deus, mas queria recompensas materiais. Agora, era apenas a satisfação dos sentidos físicos. Era isso que eles queriam. Esse era o objetivo da vida dos saduceus. Portanto, o que eles eram? Os materialistas daquela época, os ideístas daquela época e os sensualistas da época. Porque só queria isso aí. E sempre se opunha aos fariseus. Os fariseus diziam isso, eles contestavam porque eles achavam que era aquilo. Então, sempre tinha esse problema aí. Então, o que os judeus pensavam a respeito da alma? Eles não tinham noções. As noções deles eram muito poucas, era muito assim, sabe? Eles sabiam que quem já viveu, viveria de novo. Mas como acontecia o lance, eles não sabiam. A maneira pela qual isso ia ocorrer, eles não sabiam. Agora, eles acreditavam sim, que um homem que já viveu vai viver de novo, sabe? Agora, ressurreição para eles é aquilo que o Espiritismo chama de reencarnação. Porque o que supõe uma ressurreição? Supõe que você que está lá em cima volta e pega o corpo que você tinha. Por exemplo, eu estou com esse corpo. O corpo morre, porque quem é que morre? É você ou é o corpo? Você não morre nunca. Você é espírito eterno, quem morre é o seu corpo. Então, meu corpo morre, enterra, faz 4, 5 anos que enterrou. Só tem osso lá. Porque o que forma o corpo já derreteu tudo, já se espalhou, plantou mangueira do lado lá, já virou manga 2, 3, 4 vezes. Como é que eu vou pegar esse corpo? Não existe, a ciência já provou que não tem como. Agora, o Espiritismo chama esta volta de reencarnação, porque você pega um outro corpo que não tem nada a ver com o primeiro. Então, reencarnação é a volta do espírito que chega aqui, recebe o nome de alma, é a mesma coisa, e ganha um corpo novo, que não tem nada a ver com o que ele tinha antes. Então, a diferença entre uma coisa é esta daí. Agora, a gente tem que observar o seguinte. Nossa, ainda estou com aquele costume besta de fazer assim, ó, para poder tirar as folhas do lugar. Não repare. Então, a reencarnação é o retorno do espírito, certo? A vida corporal, no outro corpo. Agora, a palavra ressurreição não se aplicava a Elias. Todo mundo conheceu João Batista quando nasceu, quando era pequeno. Aquele povo sabia quem era João Batista. E João Batista era realmente a reencarnação de Elias. Então, veja bem, não houve ressurreição, houve reencarnação, né? E se essa crença, reencarnação, fosse errada, Jesus teria combatido ela bastante mesmo, porque ele combatia tudo que ele considerava errado. Mas ele não combateu. O que ele fez? Ele sancionou isso daí. Tanto é que ele colocou como condição necessária quando ele disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Desde que fomos criados, quantos bilhões de existências nós já tivemos? Quando nós nos tornamos espíritos, né, já com o livre-arbítrio, chegamos até na umidade, né? Daí para cá, até chegar aí, nenhum espírito se lembra onde passou, onde começou. Mas foram muito tempos.
Se vocês lerem Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vocês vão perceber quanto tempo demorou para uma coisinha de nada. É muito tempo. Porque para Deus o tempo não interessa. O que interessa é chegar naquilo que Ele objetivou. Por exemplo, nós chegaremos à perfeição relativa, porque a total só pertence a Deus. Quantos quintilhões de existências nós precisarmos, não interessa. Interessa que todos que Ele criou chegarão lá. Querendo vai e não querendo vai também. Agora, olha que maravilha, gente. Que destino espetacular nosso. Porque é de graça. Deus fornece tudo que nós precisamos a cada existência para que a gente chegue lá. E só pede uma coisa: esforço, vontade, perseverança no esforço para aproveitar todas as oportunidades diárias que nós temos a cada existência aqui. A cada existência aqui. E a gente fica aí, deixando o nosso tempo aqui passar. Tem gente que ainda tem a aberração de falar assim, vou deixar para a próxima reencarnação. Porque não raciocina. Se você raciocinar, você vai descobrir que, se você aproveita a oportunidade, ponto positivo, mérito. Se você não aproveita, ponto negativo, demérito. E se você não aproveita, é desperdício. Ponto negativo, demérito. Então, numa oportunidade, se você não aproveitar, são 2 pontos negativos. E nós sabemos que a nossa responsabilidade é o que dá o amadurecimento do nosso espírito, e ela diz assim, que você tem o direito de escolha, que está atrelado, grudado na lei de responsabilidade. E Jesus disse assim, a cada um segundo as suas obras. Então a pessoa esquece que a reencarnação te dá a oportunidade de você andar mais depressa. É isso que nos diferencia uns dos outros, porque somos criados todos iguais, simples e ignorantes. Agora, é a caminhada que nos diferencia. E se a gente for esperto, a gente começa a olhar dentro de si mesmo, que nós não viemos aqui para tesourar a vida de ninguém, para dar palpite na vida de ninguém. Para saber se ele está errando, por que está errando, isso é problema dele, não é meu. Mas a gente, a língua faz assim, de vontade de falar do outro. Fala. Você tem livre-arbítrio, depois você vai pagar a conta mesmo. Então, a gente está aqui com um objetivo, que é este, a reencarnação. E qual é o objetivo dela? Bom, antes de chegar aí, você sabe que tem gente que fala assim, quando eu morrer, olha bem, quando eu morrer, eu vou para o umbral. Criatura, você não vai morrer nunca, você é eterno, o que vai morrer é o seu corpo, não é você. Você é do mundo espiritual, você não mora aqui. Você está aqui, mas não é daqui. Você está aqui passando um tempo com um objetivo, que é a evolução. Aí a pessoa vem aqui e só faz o bem. Não pode fazer o bem? Deve fazer o bem. Sim, mas não pode esquecer que o objetivo não é esse. O objetivo é evoluir, se melhorar. Gente, fazer o bem é fácil demais da conta. É muito fácil fazer uma prece para uma pessoa que pede. Ir visitar um doente. Chegar no vizinho que a mãe passou mal e falar, e aí, sua mãe melhorou? Ainda mais com essa oportunidade desse tareco aqui, que pode mandar mensagem para tudo quanto é canto. Você não quer ir lá? Manda mensagem. Fala, e aí, sua mãe melhorou? Né? É fácil fazer o bem.
Difícil é segurar aquela palavra que a gente acha que devia falar para aquela pessoa lá e a gente morde a língua e não fala. Difícil é engolir a má palavra. Difícil é mudar os maus hábitos. Difícil é se tornar uma pessoa melhor. E a gente veio aqui para fazer isso daí. Para evoluir, para se melhorar a cada dia mais. Então, a reencarnação não é uma punição. Muita gente acha que sim. Não é. E Jesus falou de mesmo dos apóstolos: não vos espanteis quando eu vos disse que é preciso que nasçais de novo. E é aí que Nicodemos, né, que era como é que fala? Não era um delegado, ele era um senador dos judeus. É isso mesmo, ele era um senador dos judeus, foi encontrar Jesus à noite e foi conversar com Jesus. Ele era, afinal, era até amigo de Jesus. Então, ele disse assim: mestre, sabemos que viestes aqui, né, da parte de Deus, porque as coisas que você faz, só quem é da parte de Deus consegue fazer. E ele diz assim: veio nos instruir como um doutor. Porque ninguém pode fazer essas coisas se não for da parte de Deus. Tornou a repetir. Ou seja, se Deus estivesse nele. E Jesus então lhe responde. Jesus sempre usava isso: ó, em verdade vos digo. E ele falou isso para ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: ó, como é que pode ser isso? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para depois nascer de novo? Eu não estou entendendo isso muito bem, não. Para nascer uma segunda vez? Aí Jesus, então, respondendo, ele fala que se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, o que é nascido da carne, diz é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Nicodemos ainda pergunta: como pode ser isso? E Jesus fala assim: você que é o doutor da lei não sabe isso? Jesus praticamente se espanta dele não saber, né? E ele fala assim: e se não me credes quando eu falo das coisas da terra, como vai ser? Vai me crer quando eu lhe disser das coisas do céu? Mas ele disse assim que é necessário. Não foi ele que disse. Ao estudar o Evangelho, ao estudar tudo desde o começo, né, os antecedentes antes de Jesus, você tem que entender qual a significação da palavra água, certo? Por quê? Porque ela não era empregada na acepção própria que ela tem. O conhecimento dos antigos sobre ciências físicas nem tinha praticamente, era muito pequeno, certo? Então, imagine bem como era. Eles acreditavam, inclusive, que a terra tinha saído das águas. Não tinha um povo que acreditava que a terra era assim, chegava aqui e as águas caíam tudo. Caía. E aquele povo achava que a terra tinha saído das águas. Então, a água para eles consideravam ela como o elemento gerador absoluto de tudo. Tudo saiu da água. Saiu da água. Então, era gerador absoluto de todas as coisas, né? Então, para eles, a água era o símbolo da natureza material, assim como a alma, né? O espírito, era o símbolo da natureza da inteligência. Eles pensavam isso. E quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, ele indica claramente que só o corpo gera o corpo. E que o espírito, então, é antecedente. Não veio, não nasceu quando o corpo nasce. Por quê? Porque olha só como que as coisas são. A gente já disse que
Antes, deixa eu falar uma coisa, se não esqueça. Sem esse princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, muitas coisas que estão no Evangelho ficam difíceis de ser entendida. E as pessoas, às vezes, interpretam de maneira errada, certo? Então, por isso mesmo, que dá interpretação contraditória. Agora, esse princípio da pluralidade das existências, né, e da existência anterior do espírito, ele existe, o corpo vem depois, esses princípios aí é que dão a chave do quê? Que deve restituir o verdadeiro sentido, né, às palavras de Jesus. Então, vamos voltar nisso aqui, no espírito e no corpo. Todos vocês que estão aqui não são daqui. Nós somos do mundo espiritual. Estamos aqui, não viemos para ficar. É um período que já vem com prazo de validade. Bom, chegou aqui. O que você trouxe? Só o que você já conseguiu desde que foi criado até hoje. Você se melhorou? Você conseguiu conquistar a fraternidade? Você já respeita o próximo? Você já faz isso? Então, isso daí se chama patrimônio espiritual, é seu. Quando você voltar para a parte espiritual, você vai levar de volta. Bom, você só vem com isso. A hora que chega aqui, o que você recebe? Os patrimônios da vida. A primeira coisa que você recebe é o corpo, ele é o instrumento para você agir aqui. Além do corpo, você recebe roupa, comida, casa, família, sempre atrelado naquilo que você precisa. Você não nasce na família que você quer, você nasce naquela que você precisa nessa existência. E muitas vezes, nas nossas famílias, tem os cobradores de vida anterior que a gente não acertou com eles ainda. Às vezes tem um anjo que vai nos ajudar. Então, aquela pessoa difícil, aquele marido difícil, aquela mulher difícil, aqueles filhos difíceis, agradeça pela oportunidade. Oh, meu Deus, que bênção! Pensa no seguinte, o saquinho de bênção lá de cima rachou e está caindo tudo em cima de você. Agradeça, abençoe, porque é uma oportunidade de você acertar. Porque além da expiação, a gente tem para zerar a conta, a gente tem que amparar. São os 3 itens: arrependimento, expiação e reparação. Sem reparação, a conta não fecha. Sem reparação, a conta não fecha. Então, sorria em casa, abrace em casa, procure guardar a fisionomia das pessoas de casa. Seja aquele que semeia alegria, que semeia esperança, não que semeia gelo, que mata o sonho, que mata a esperança, que só reclama. Oh, meu Deus, esse nome aqui, nosso lar. Tem gente que lê o nosso lar assim, como se estivesse vendo um filme de TV lá. Não vê as coisas que estão lá no nosso lar. Quando o mentor chega para o André Luiz, que está lá no hospital, lá, ele fala, André Luiz, então, reclama de tanta coisa que no fim começa a chorar. E o mentor fala assim, você sabia que reclamação é doença de alma, é doença mental, de longo curso, de difícil conserto? E as pessoas reclamam. Se chove, reclama, se faz sol, reclama, se tem calor, reclama, se tem frio, reclama. Oh, não dá. Então, aprenda a não reclamar em casa. Aprenda a usar essa oportunidade de reencarnação para você se melhorar. Porque reencarnação não é castigo, não é punição. A reencarnação, ela se impõe pela lógica. Por quê? Porque ela explica as desigualdades morais que existem entre nós reencarnados. Ela explica, assim, como se diz, as desigualdades, as aptidões, as tendências e as ideias inatas que a gente tem. São diferentes porque depende do esforço,
da persistência no esforço, do uso na vontade, da alegria de viver. Gente, a vida é um espetáculo. A vida não é difícil, ela é um desafio constante. Nós somos desafiados 24 horas por dia. Enquanto estamos aí acordados, estamos dormindo. Vocês sabiam que semeadura e colheita é uma fatalidade? Vou repetir. Semeadura e colheita é uma fatalidade da qual não se foge. Porque você semeia o dia inteirinho, aí você dorme, está lá em cima, semeando. Não tem como sair disso. E Jesus disse assim, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, você vai ter a colheita de acordo com a sua semeadura. E agora vem a parte pior. Agora vem a parte pior. Bom, estamos aqui. E aí, eu vou fazer 80 anos esse ano. Eu já estou com medo, eles querem me fazer um implante de dente, e eu falei, quanto vai custar? Porque vai que o ônibus para lá em cima para eu subir e ir embora, e eu gastei o dinheiro à toa. Bom, pense o seguinte, vamos pensar em mim. Toim, pifou o corpo, eu estou lá dentro, não estou? Quem morreu no meu corpo? E o espírito, estou dentro do corpo. E ele está morto, esticado no chão. Bom, ó porque é pior. Precisam me tirar dali. É um pessoal específico que vem arranca o espírito de dentro do corpo. Você sabe como chama isso? Chama desencarnação. Sabe, essa desencarnação pode durar minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e até séculos. O sujeito pode ficar sem sair do corpo. Por quê? Porque ela vai depender de tudo que você fez aqui nessa existência. Olha bem, tudo. Toda aquela semeadura. Aqui, tudo, pensamento, palavras, tudo que fez. Respeito ao próximo, amor ao próximo. O pessoal fala, eu amo o próximo. Ama. Deus está vendo. Não consegue respeitar a escolha do outro. Se você não respeita o livre-arbítrio do outro, você não ama o próximo. Bom, vai piorar o mal. Vai piorar. Por quê? Desencarnou, né? Aí você vai lá para cima. Aonde? Você vai ficar onde? O lugar que você vai ficar depende de tudo que você fez nessa existência. Mas tem a terceira coisa. Então vocês estão vendo que está piorando, piorando, piorando? A terceira coisa é a próxima existência vai ser moldada em tudo que você fez aqui, nessa existência. Porque o seu mapa de serviço está no perispírito. E o perispírito, como é o construtor da forma, vai te dar na próxima existência o corpo que você precisa, a família que você precisa, a cidade onde você deve morar, no que você tem que trabalhar. Tudo é de acordo com a nossa necessidade. O mapa de serviço está impresso no perispírito. Então, gente, não se brinca com reencarnação. Não se brinca. Não se desperdiça uma reencarnação. Na reencarnação, nós temos que estar conscientes dos nossos deveres. Porque nós temos deveres para com Deus, para conosco, para as pessoas que nos rodeiam, à nossa volta, para com o nosso próximo. E são coisas seríssimas. E quando a gente tem algum problema, quando a gente tem uma dor, quando acontece alguma coisa, que aconteceu comigo, que eu estava ótima, olha, mas é uma benção muito grande. Eu falei que a sacolinha de benção lá em cima rachou e caiu tudo uma vez.
porque eu estou lendo tanto livro que eu já tinha lido alguns, outros eu não tinha. Eu tenho mais de 450 livros de só espírita. E eu estou lendo, montando palestra, e estou com esse andador que uma amiga emprestou, mas chega na cozinha, as coisas são perto, eu largo o andador, seguro aqui, seguro ali, acabo fazendo, já estou até lavando louça. E isso é sempre uma coisa chamada alerta. O que você está deixando de fazer? Por que está assim? É alerta. É uma bênção divina. Então, nós precisamos prestar atenção. O que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação? O que nós estamos fazendo com Jesus e por Jesus? Que nós não somos daqui, não viemos para ficar. Nós estamos aqui. Também nós não viemos para julgar, mas viemos para amar. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para ser melhor. Também não viemos para acumular nada. Nós viemos para dividir, porque todos os bens dos patrimônios da vida serão largados, porque são para o uso do corpo. Tudo que é para o uso do corpo vai ficar aqui. Até ele vai ficar. Então, o que nós precisamos na atualidade é acordar para isso. E lá está bem claro. Aquele que não nasceu de novo não verá o reino de Deus, o reino dos céus. E se nós nascemos dessa vez, essa oportunidade é única. Primeiro, nós somos únicos. Nós somos únicos. Não tem dois iguais a nós. Olha quanta bênção. Quanta bênção. Então aprenda, não reclame mais. Aprenda a amar as pessoas com as quais você convive. Aprenda a olhar nos olhos, a falar. Tire tempo para curtir os filhos, para curtir marido, para curtir pai e mãe. Não deixa passar um mês, 20 dias para telefonar para aquela pessoa que você considera. Você não sabe que hora vai chegar para o seu corpo ficar aqui. Jesus falou assim que é como ladrão. Ele não manda mensagem pelo celular para avisar que vai lá em casa hoje. Né? A morte do corpo é a mesma coisa. Então, que esse texto do Evangelho vocês possam objetivar a reencarnação, porque o texto fala todinho é sobre a reencarnação. E uma última pergunta a respeito de reencarnação, ela tem fim? Um dia vai parar de reencarnar? Sim, ela tem fim. Ué, e quando que vai ser esse fim? Está todo mundo interessado, não é? Esse fim é quando você chegar na perfeição relativa. Aí, acabou. Você só reencarna se você aceitar uma missão que nem Jesus aceitou. Aí você vai reencarnar. Mas o lance de reencarnação acaba quando você atingir o objetivo para o qual você foi criado. Então, chega em casa hoje e agradeça mesmo. Agradeça muito. Gente, nós moramos em lugares maravilhosos. O meu, que só tem 4.000 habitantes, é um sonho para Arapuã. É muito bom. Lá não tem semáforo, sabe? Para parar lá. E fica o carro parado, para depois seguir. Lá é a pé. Se você vai a pé, bom, eu só vou a pé na delegacia de polícia, que é na frente da minha casa. E o resto vai o resto. E eu não vou, eu quase não saio. Aí, o centro dá 2 quarteirões. O hospital fica ali, ó. Eu moro aqui a delegacia, ali o hospital, ali a prefeitura. É tudo muito perto e as pessoas são todas conhecidas. Então é um lugar maravilhoso. Quando você faz prece, o pessoal da cidade, a gente começa por quarteirão. Um banho daqui, sabe quem mora ali, quem mora lá, quem mora lá, não vai ver, porque não fez esse quarteirão aí faz. Não faço todos os quarteirões toda noite, mas a gente tem essa oportunidade de fazer prece para outras pessoas
É muito fácil, não é? Mas ajuda, ajuda. Então não se esqueçam, vocês que frequentam o centro, vocês não são multidão. Multidão é aquele que vem ao centro quando quer, quando pode, quando não tem festa, quando não chove, porque o espírito tem mania de achar que é feito de açúcar. Choveu, não sai de casa. Está vindo ao centro, mas para ir numa festa vai. Então, vocês são realmente discípulos de Jesus. E vocês podem ser aqueles que semeiam alegria, que não matam a esperança e que são capazes de modificar aonde vocês estão. Então, que as bênçãos de Jesus continuem conosco. Muita paz e muita saúde espiritual. Que assim seja.